Eu quero falar essa noite sobre as nossas próprias buscas e desejos. Porque tudo aquilo que o homem buscar, ele vai encontrar. Tudo aquilo que você busca, você encontra. Tudo aquilo que você desejar e se empenhar para ter, você vai conseguir. Porque existe uma força dentro de cada um de nós. Só que nós temos que aprender a buscar aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. Quando nós lemos lá em Lucas 16, a história do rico e de Lázaro, nós vemos que o rico, ele teve tudo o que ele buscou e desejou, tudo. Quando ele passou para a eternidade, o pai Abraão disse a ele: você teve tudo o que você quis. Você se regalou e buscou, e tudo que você buscou, você obteve lá na terra. Lázaro, ele buscou a eternidade. E ele teve aquilo que ele buscou. A recompensa dele do outro lado. Então, às vezes, nós estamos nos empenhando em algo que é muito passageiro, que é muito efêmero. Nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. Mas será que nós estamos buscando pelo verdadeiro, pelo real, por aquilo que é eterno? Se você buscar glória e honra nessa terra, você vai ter glória e honra nessa terra. Mas se você buscar pela eternidade, a sua recompensa estará na eternidade. Pega comigo Provérbios 20, versículo 27. Todos nós nascemos espiritualmente mortos. Todos nós. Toda pessoa que nasce nesse planeta nasce sobre a mesma sentença de morte. Não importa onde ela nasça, não importa em que país ela esteja. Ela nasce na mesma condição que todo mortal, morto espiritualmente, longe de Deus. E Deus não nos deixou na morte, não naquele caminho rumo ao inferno, porque quem criou esse caminho para o inferno e manda o homem para o inferno não é Deus. Adão fez isso. Ele é o responsável pelo esse caminho que leva ao inferno. Quando ele desobedeceu lá no Jardim do Éden. E nós nunca podemos nos esquecer de que existe céu e inferno. Nós nunca podemos nos esquecer de que eu não vou para o céu porque eu sou boazinha, porque eu nunca matei ninguém, porque eu nunca fumei, porque eu sou uma pessoa boa. Não. O problema é que todos nós nascemos com uma natureza de morte. Uma natureza que é inimiga de Deus. Por isso Jesus veio. Por isso ele chegou à terra. Para que o Pai dele se tornasse o nosso Pai. Para que a morada eterna, lembra que eu lhe disse? Eu vou voltar para o Pai. E lá existem muitas moradas. Você terá um lugar lá. Lá é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem, para escolher. Na realidade, você está aqui para escolher se você quer passar a sua eternidade com Deus ou sem Deus. Porque tudo passa nesse mundo. Nós estamos passando. É só nós olharmos para nós mesmos. Cada segundo do relógio estamos envelhecendo. Está se aproximando o nosso tempo. E nós temos que aproveitar o nosso tempo nessa terra. Não gastando as nossas forças e energia em coisas perecíveis, mas gastando o nosso tempo, investindo, melhor dizendo, a nossa vida naquilo que é eterno, nas nossas mudanças e transformações. É por isso que esse versículo aqui é muito importante. Está escrito assim em Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O que ele está dizendo aqui? O que significa isso? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus chegou à terra, ele foi, depois que a luz se apagou no Jardim do Éden, que o espírito do homem ficou em trevas no Jardim do Éden. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando o seu espírito foi iluminado, quando você nasceu de novo,
quando a lâmpada se acendeu no seu homem interior, você enxerga as trevas que estão dentro de você. Você consegue enxergar. Você começa a ver as dificuldades nas quais você se encontra. Acendeu a luz, você enxerga as trevas dentro de você, da sua carne, das suas emoções quebradas. É por isso que nós temos a pessoa maravilhosa do Espírito Santo conosco. Ele é o Espírito da verdade, ele é o Consolador. É função do Espírito Santo nos levar a conhecer toda a verdade, verdade de quem somos. Vamos para Marcos. Guarda esse versículo. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele usa o nosso espírito para iluminar. Marcos capítulo 4. Eu comecei perguntando o que é que nós buscamos. Porque aquilo que você buscar, você vai encontrar. Eu comecei dizendo que o homem rico buscou tudo o que ele podia ter de regalias nessa terra. E ele teve isso. Só que quando ele atravessou os tabernáculos eternos, quando ele chegou do outro lado, ele não tinha a vida em Deus que ele deveria ter tido. Então vamos pensar. O problema não é que ele era rico e foi para o inferno. E nem o problema que Lázaro era pobre e foi para o céu. Não. Deus é o Senhor do ouro e da prata. Esse não é o problema. Ele é o dono do ouro e da prata. O problema é nós colocarmos o nosso coração no dinheiro, naquilo que não tem valor, fazendo do dinheiro nosso Senhor. Pelo contrário, o dinheiro tem que ser o nosso escravo. O problema não é ter dinheiro, o problema é você amar mais ao dinheiro do que a vida em Deus. Esse é o nosso problema. E aqui eu quero ler essa parábola de Marcos 4, porque essa parábola que Cristo fala é uma parábola de extremo valor para você e para mim nessa noite. Sobre aquilo que está concorrendo no nosso coração, para que não estejamos buscando em primeiro lugar o reino do nosso Pai. Porque Jesus disse para nós, busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. O que nós almejamos para os nossos filhos, para a nossa casa? Desde o momento que eu nasci de novo, que eu entendi que o céu era real, que o inferno era real. Quando eu entendi que não existia outro lugar para você ir após a nossa morte natural. Ou é céu, ou é inferno. Não existe meio termo. Biblicamente, só existem esses dois lugares. E biblicamente o Senhor quer que todos nós sejamos salvos. Ele já providenciou a salvação para cada pessoa que estiver nascendo nesse exato momento no planeta Terra, por meio de Jesus. Marcos 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Versículo 3 de Marcos 4. Ouve, ele fala. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Agradável, perfeita vontade do Pai. A boa, agradável e perfeita vontade do Pai.